noite. Funcionando, beleza. Gente, é uma responsabilidade muito grande, né? Vir aqui à frente e trazer um estudo para vocês, né? Então eu gostaria de pedir para que nós orássemos, né? Para que Deus nos capacite, que a gente possa realmente passar um ensino, que a gente possa sair daqui entendendo cada vez mais da palavra de Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Deus, de aprender da Tua Palavra. Nós pedimos para que o Senhor possa nos abençoar, dar entendimento, para que a gente possa realmente estar durante esse período muito atento a tudo que nós vamos aprender, que são coisas importantes para a nossa vida e para que a gente possa também passar para as demais pessoas desse mundo, Deus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como o pastor Fernando, eu vou pedir desculpa para vocês que aos pouquinhos eu vou estar olhando para o lado aqui, porque a tecnologia é um veneno contra os caras mais velhos, então eu peço desculpa por isso, né? Mas hoje então nós vamos falar dos venenos. Eu sempre gosto muito dessa questão, porque eu digo que na época que eu estava fazendo, junto com o pastor Fernando e com o Adriano ali, o curso teológico, eu sempre gostei muito da apologética, né, que é a defesa da fé. Então isso daí, para mim, realmente me ajudou muito. Eu passava muito tempo viajando e ter o conhecimento de como funcionavam as doutrinas ou as outras religiões me fortalecia, me dava uma tranquilidade também para poder debater, conversar e tu não ficar numa fé, como fala o pastor Fernando, um salto no escuro, né? Sem ter algo realmente de fundamento para poder passar para essas pessoas que eu convivia naquele período. Mas hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre os 3 desvios, né, que desafiam a Igreja de Cristo, né? Hoje, o nosso foco principal vai ser o catolicismo romano. Eu acredito que, talvez, vou tentar fazer tudo hoje, né? O pastor Fernando acha que vai precisar de umas duas quartas-feiras aí. A gente vai ter bastante coisa para ler, então eu vou tentar ser bem objetivo, agora só nessa introdução, um pouquinho mais demorado, para que a gente possa realmente entender, mas está bem claro, assim, eu acho que o ensino, eu acho que vai ajudar vocês também a poder defender a fé de vocês e ensinar muitos irmãos aí, ou, digamos assim, pessoas que não têm a graça de poder conhecer o Evangelho como a gente conhece. Então, hoje nós vamos tratar do catolicismo romano, porém, na próxima quarta ou na seguinte, nós estaremos trabalhando a igreja emergente, né? Então, são alguns levantes que a igreja tem sofrido, e também os desigrejados, os sem igrejas, que, né, são todas essas matérias, por assim dizer, todos nós aqui já aprendemos, o pastor Fernando falou muito do catolicismo romano. Eu tentei abordar alguns temas que estão em voga aí nessa semana. Há poucas semanas atrás a gente escutou algumas questões relacionadas ao Papa, então eu vou trazer alguma coisa mais voltada a isso. Mas o importante aqui é assim, como vamos saber o que é a verdade num mundo que relativiza tudo, e cada vez mais, né? A gente vê isso na política, a gente vê isso nos valores. Nós, como crentes, a gente sempre passa por situações assim. Tu liga a televisão, é um debate de futebol, um acha que o bom é o Grêmio, mas na verdade é o Inter, né? Isso a gente sabe. Acontece, mas erros doutrinários dos irmãos aí com o Grêmio. Mas o ponto é que acontece isso. A gente sempre vai ter ponto de vista diferente. Nós somos pecadores, a nossa natureza é pecadora, então a gente sempre vai estar puxando, eu digo assim, a sardinha para o nosso lado. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro, e graças a Deus que nós temos uma igreja reformada que nos ensina, que nos instrui diariamente, para que a gente possa realmente ter essa noção, né? E quando se olha no espelho, vê o tamanho do pecador que tem ali. Isso eu acho que é a coisa mais importante que a gente precisa ter muito claro na nossa mente, né? Como saber, então, qual é o caminho a seguir, né, também, com tantas religiões, tantas formas de ver o mundo, relativizando tudo. Dentro da própria igreja evangélica, nós temos várias vertentes que realmente se contradizem em muitas coisas, né? A gente, como uma igreja reformada, nós conseguimos ter uma noção maior, até porque a gente foca muito no estudo, né? E a quarta-feira é um momento muito importante para que a gente possa crescer, né? Através dos venenos hoje, né? Ou então com todos os ensinos que os pastores vêm trazendo, ou os outros irmãos.
Então, isso é uma coisa realmente que é uma bênção e que a gente tem que tentar realmente, cada dia mais, focar no estudo dessas doutrinas. Eu digo que no esporte a gente tem muito essa questão da base. Na escola, quando a criança começa logo novo, se ele consegue ter uma base do português, enfim, das matérias, ela consegue desenvolver melhor também. E a gente, como cristãos, também é muito importante ter um ensino realmente sólido, para que a gente possa ter a fé realmente firme e não andar perdido, como a gente vê muitos irmãos, né, evangélicos por aí. Vamos ver aqui. Beleza, só me perdendo um pouquinho aqui no computador. Beleza. Então, hoje, como nós vamos tratar da Igreja Católica, a primeira coisa que eu quero falar, principalmente para aqueles que não são aqui, que estão vendo pelo YouTube, enfim, é que não é uma questão de briga, não é uma questão de, vamos dizer assim, odiar os irmãos, nada disso, mas é uma questão mesmo, eu acho que a gente precisa abrir o olho, sempre pensar com a razão e as escrituras, estudar, se aprofundar num assunto para que a gente possa realmente ver se aquilo que a gente acreditou a vida inteira faz sentido, né? Eu digo sempre que tem aquela parte que o pessoal fala que aprendeu a fazer um bolo, tem uma forma, a forma torta caiu, vamos dizer, minha mãe fazia, o bolo tinha uma forma torta, e o bolo sempre que crescia, ele acabava vazando, transbordando para o lado, e a filha não se dava conta, e sempre fazia isso, diz assim, mas mãe, por que, né, que acontece isso? E na verdade, a mãe dela não. Ela, quando ela começou, na verdade, a fazer o bolo também, ela fazia a mesma coisa, e na verdade ela nunca tinha questionado a mãe do porquê que isso acontecia. Na verdade era por causa que a forma era torta, então a gente aprende errado e a gente segue fazendo errado. Nós mesmos viemos de outras denominações, né, provavelmente a grande maioria aqui, né, e a gente via muitos erros teológicos que hoje saltam aos olhos, né, e glória a Deus por isso, por a gente poder ter essa possibilidade de entender, né, tudo que está realmente acontecendo e o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos lá, beleza? Então, o que, né, uma seita identificada, né? Como é que uma seita realmente ela é identificada? Por quê? Porque a Igreja Católica hoje ela é considerada uma seita. Agora, por que isso, né? A gente tem que entender, acho que em primeiro lugar, o que seria a seita, né? Então, a gente precisa entender por que aquilo que ela prega a respeito desses assuntos, por exemplo, Bíblia, né? O que eles falam sobre a Bíblia? Bíblia é a palavra inspirada por Deus, né? Única, infalível, fé e prática. Então, o que essas outras religiões, essas outras seitas falam sobre a Bíblia? Né? O que essas outras seitas e religiões falam sobre a pessoa de Deus? Né? Existe somente um Deus eterno, soberano? O que eles falam sobre isso? Também temos que saber o que essas seitas ou essas outras religiões falam sobre a queda do homem e o pecado. Né? O homem, ele foi criado bom, depois ele caiu, ou não? O homem, ele é eternamente bom, é eternamente santo, na verdade é a sociedade que nos molda, então a gente precisa ter essa ideia clara também. E o que essas seitas, essas religiões falam sobre a pessoa de Cristo? Cristo realmente é o Filho de Deus, né? Ele veio à Terra para nos salvar. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho do que a Igreja Católica fala em relação a isso. Vamos fazer um comparativo um pouco do que a gente vê na Igreja Evangélica, né, reformada, e um pouco daquilo que a gente também vê na Igreja Católica. Né? E também temos, deixa eu só pedir para o pastor Fernando, como é que eu abaixo isso aqui? Aqui, achei. Desculpa, pessoal. Do porvir, né? Salvação, o que eles entendem como salvação? Né? Se é uma obra exclusiva de Deus, se é a graça, Deus nos dá a graça, ou então o homem precisa fazer obras para ser salvo. Então, tudo isso a gente precisa entender para ver se é uma seita. E o porvir, as últimas coisas, o que realmente essas outras religiões falam? Cristo vai voltar? Ele vai vir como um leão? Como que ele volta? Como que vai ser essa volta de Cristo? Então, a partir de agora, então, a gente vai começar a ver um pouquinho sobre o romanismo, né? O romanismo, ele é o evangelho substituído pela instituição.
né? E isso, agora, ao longo desse estudo, a gente vai começar a entender um pouquinho mais dessa questão. Quando a Igreja Católica se tornou... quando ela se tornou... o Imperador Romano, perdão. Quando o Imperador Romano pega a Igreja Católica, no primeiro momento, e traz ela como religião única do governo, aí começou a confusão. Isso aí ocorreu em 312. O Imperador Romano Constantino, ele apoiou o cristianismo e fez a religião oficial do Império. A princípio, no primeiro momento, tudo certo, né? Mas, na sequência, como a gente pode ver, a decadência doutrinária, moral e espiritual da Igreja começou quando milhares de pessoas que não eram crentes começaram a ir para dentro da Igreja com questões realmente trazendo muito daquela cultura que eles tinham na antiguidade, né? E isso acontece um pouquinho, por isso o cuidado do pastor Fernando e do pastor Adriano, né? Quando a gente tem que trazer novos membros, para que eles entendam bem tudo direitinho, antes de realmente se tornar membros da igreja. Então tem todo um processo para que a gente possa realmente entender, para que a pessoa possa conhecer do Evangelho, né? Agora vamos ver um pouquinho sobre a linha do tempo, como que isso começou. Então, no primeiro século, a Igreja Apostólica, né, inicia. Na sequência, no século IV, Constantino legaliza o cristianismo, aí começa uma confusão, né? Os apóstolos já não, a pregação já não é a mesma. O Evangelho, aí, em relação ao quinto e o sexto século, a supremacia do bispo de Roma, aí entra o Papa e as coisas começam a ir para o lado político. No 13º século, o papado medieval é consolidado. E aí, então, no 16º século, a reforma protestante vem para começar realmente uma volta às escrituras que haviam se perdido. Então, agora, na sequência, nós vamos ver como é que era o cenário naquele período. O que aconteceu, né, de marcante no cristianismo nos primeiros 3 séculos? A perseguição. Então, a perseguição realmente foi muito complicada, todos os crentes sofriam demais, o cristianismo realmente, quem era crente, ele sabia que ele estava, a qualquer momento podia morrer pela palavra de Deus. Então isso foi muito forte naquele período e, ao mesmo tempo, isso trazia a consequência da perseguição, né, nos trazia a conservar a igreja, porque só era realmente crente quem era fiel a Cristo, né? Então isso, hoje em dia é muito fácil a gente vir aqui na igreja, eu venho aqui pregar, tudo mais, né? Todo mundo fala que é cristão, tudo, mas não era a realidade daquela época, né? E isso aí fica muito evidente. O problema é que, com essa questão toda que ocorreu com Constantino, a gente colocou muitas pessoas que não eram crentes, e aí começou a confusão dentro da igreja, né? O que trouxe alívio, né, em termos de perseguição, também trouxe resultados desastrosos para o cristianismo, e eles são evidentes, né, é um pouco do que a gente já falou anteriormente. Pagãos foram introduzidos para dentro da igreja, trazendo consigo os seus deuses, e aí já começa aquela confusão, e nós, de uma certa forma, a gente enfrenta um pouquinho disso também nas próprias igrejas evangélicas, né? A gente vê muitos erros teológicos e tudo mais, e isso acaba realmente prejudicando a fé, e isso é muito complicado nos dias atuais. Vamos ver então um pouquinho agora sobre as doutrinas centrais do romanismo. Eu peço desculpa se eu estou correndo aqui, porque tem bastante coisa, eu prefiro ser mais objetivo, né, porque eu acho que está bem claro nos slides. Então, autoridade papal, ele é o cara, ele é o cabeça, o que ele falar é lei dentro do catolicismo romano. Salvação mediada pelos sacramentos, né? Então são as questões que a Igreja Católica realmente tem isso como base. Culto a Maria e os seus santos, tradição acima da Escritura, isso é muito forte, e é por isso que a gente vê uns desvios teológicos incríveis, né? Basta pegar a Bíblia, não precisa ter um estudo teológico, tu compara o que fala a Bíblia e o que algumas religiões fazem, fica evidente esse equívoco teológico, né? E essa tradição acima da Escritura, isso é um ponto muito certo,
muito sério. E quando a gente olha, né, por exemplo, agora, o celibato clerical, quando a gente vê que o homem seja, né, marido de uma só mulher, né, então ele não é uma questão realmente obrigatória. Isso aí foi a igreja que acabou instituindo. Então são coisas que a gente acaba vendo, salta aos olhos nessas questões. Cada um desses pontos desloca o centro da fé de Cristo para a instituição e não para a palavra de Deus. Então, aí a gente começa a ver já um pouquinho de como eles estão longe daquilo que o cristianismo puro e simples prega, né, dentro da Bíblia. Então, são alguns desvios, por isso que a gente considera são alguns venenos. Né? As doutrinas católicas, então, versus as verdades bíblicas. Eu gostei bastante de fazer esses slides assim, porque realmente traz à memória aquilo que às vezes passa desapercebido. O pastor Fernando pregou sobre isso alguns meses atrás, né, pastor? E é muito legal a gente poder trazer isso, porque isso dá uma base, não para discutir com católicos, o objetivo não é esse, mas é para fazer eles pensarem. Né? A gente pode usar isso para realmente poder tentar abençoar eles com a palavra realmente de Deus. Então, autoridade papal, como a gente falou anteriormente, doutrina católica, olha só, o Papa é o chefe supremo da igreja, intérprete infalível da fé, ele é intérprete infalível da fé. Gravem bem essa questão dessa interpretação. A visão reformada. Cristo é o único cabeça da igreja, a autoridade final e a escritura. Então, tu vê que muda bastante. Nós temos um homem que tem total autoridade em relação a... Tudo que ele fala é lei. E já em relação à visão reformada, Cristo é o único cabeça da igreja e autoridade das escrituras. Base bíblica, se vocês quiserem abrir as suas bíblias, senão eu vou ler aqui na sequência. Efésios 5, 23. Vamos lá. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Agora vamos ler Colossenses 1,18. Acharam? Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas. Esse tema agora, que a gente vai abordar, a falibilidade papal exposta. Isso daqui ficou muito, muito claro. Agora, há poucos dias atrás, quem está mais ligado nas redes sociais viu que houve algumas questões que o novo Papa trouxe, mas nós vamos chegar ali agora na sequência. O Papa contradiz o fundamento da autoridade bíblica. A Igreja Católica coloca a palavra do Papa acima das Escrituras. Então, isso tudo, para a gente não é nada novo, mas é uma coisa muito forte, né? Tu vê que realmente a instituição da igreja, ela não leva a palavra de Deus como a sua regra de fé, e aí os erros teológicos começam a acontecer. A Bíblia ensina que somente Cristo é o cabeça da igreja, né? Como a gente vê ali em Efésios 5, 23. E quando a autoridade final é humana, a verdade se torna variável. Né? Não é só na igreja que a gente vê que ela se torna muito variável. Basta ver o nosso STF hoje em dia, a gente vai ver que tudo é variável. Dependendo da vertente, o cara vai ter um julgamento ou outro. Na política é assim. Dependendo da pessoa que está na tua frente, dependendo do que é o caráter da pessoa, tu é uma coisa, se a outra pessoa é outra. Então imagina isso há mais de há quase 2000 anos, vem sendo um erro teológico atrás do outro. Para onde que isso nos leva? Que distância isso nos leva da verdade de Deus, né? Então são coisas
que realmente nesse estudo fazem pensar muito. E a que palavra, né? Infalibilidade. Jesus tem que dar um dó na língua. Infalibilidade papal transfere para o homem o que pertence apenas para Deus, a verdade eterna e imutável. Então são assuntos bem muito legais que realmente eu vejo que tem uma importância muito grande para que a gente possa abrir os olhos dos católicos. Então vamos falar um pouquinho agora a história prova que o papado é inconsistente e contraditório. O pessoal vai me jogar pedra, né, daqui um pouco, né, porque a gente está jogando pedra neles lá, infelizmente, mas não é por mal. A questão toda, gente, olha só, a sucessão papal deveria garantir unidade, né, mas produziu contradições doutrinárias ao longo dos séculos. E conforme a gente vai vendo, né, os papas se corrigiram e se condenaram entre si, o que nega qualquer ideia de infalibilidade. Então, assim, entre eles mesmos, e a gente vai ver depois um quadro, direto, um falava preto, outro falava branco. Então, como é que eles são infalíveis? Então, a lei da não contradição não existe ali. Então, qualquer um realmente puxa o assado para o lado dele por N motivos. Pode ser por questões políticas, pode ser por questões de pressão dos próprios parceiros naquele momento. Então, acaba se tornando algo muito variável. E se a verdade oficial, né, muda conforme o Papa da vez, então não é verdade divina, é uma opinião humana. Então isso aí fica muito claro, né? E agora a gente vai poder ver isso na sua íntegra, por exemplo. Olha só, 6 contradições e erros papais históricos. Eu vou ler aqui porque eu estou meio ceguinho, o computador fica pequeno, então vou acompanhando aqui pelo lado. Olha só. Honório I apoiou, né, então a heresia do monotelismo, condenado por concílio posterior. Um papa reconhecido como herege por outro. Então, aqui, na verdade, o monotelismo, eles diziam que Deus tinha 2 naturezas, até aí ok. O problema é que tem a natureza humana e a divina. Só que na hora de decidir algo, ele usava sempre a divina, e não é isso. Quando a gente vê no jardim de Getsêmani, Cristo, em um momento, ele pega e ora, Deus, passa de mim esse cálice. Ali ele era totalmente homem nessa passagem. Mas ao mesmo tempo ele fala na sequência, mas não seja feita a minha vontade, senão a tua. Então aí tu consegue ver essa questão do homem, né, e também a questão divina. Urbano II prometeu perdão automático dos pecados a quem lutasse nas cruzadas. Essa, né, todo mundo já, acho que meio que gravou, né, uma coisa que chamava muito atenção. E, no entanto, a gente sabe que a graça é a que salva e não porque tu lutou numa cruzada. Né? Então, ali contradiz o ensino bíblico da salvação pela graça. Bonifácio VIII declarou que fora da obediência do Papa não há salvação. Olha que loucura isso. Colocou o Papa no lugar de Cristo, negando que só Jesus é o mediador. Alexandre VI, escândalos de corrupção, simônia e imoralidade sexual. Papa ativo, o rapaz aí era danado. Mostra que o vigário de Cristo pode viver em oposição ao Evangelho. Francisco aqui, né, o Papa Francisco, o penúltimo Papa que nós tivemos, né, que foi 2003-2024, relativou as doutrinas tradicionais, reduziu a veneração a Maria e também ingressou na parte política de uma maneira extremamente à esquerda, enviesada, e nós sabemos, né, pela doutrina bíblica, né, que é um caminho que não fecha com o que a palavra fala. A palavra de Deus, ela puxa para um outro lado, e o Papa, na verdade, ele era quase um ativista de esquerda durante o período que ele teve no comando da Igreja Católica. Então expõe contradições, dogmas marianos, né, a doutrina muda conforme o Papa. E agora o Leão, americano, que acabou de chegar, né, ele realmente, há 2 semanas atrás, eu acho mais ou menos isso, declarou que não se deve prestar culto e veneração a Maria. Opa, acertou aqui, né? Então tu vê que, olha a contradição, peguei só 6 exemplos aqui,
Mas quando tu pega a igreja, quase todo papa era uma folia. Um brigava com o outro, dizia uma coisa, outro dizia outra. Então, esse quadro aqui ele é bem bacana, né? E mostra, no caso do Leão, fez um negócio legal, só que a Igreja Católica está dividida, está uma brigaiada lá, porque realmente ele muda séculos e séculos dessa veneração a Maria, né? Isso, realmente, a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos agora, nesses próximos anos, com ele no comando. Vamos ver o que mais que vem. Nesse caso, é legal para nós, porque a gente vê essa questão que realmente é o que a Bíblia fala, né? Maria não, é Cristo a salvação, porém, eles vão ter problema entre eles lá para resolver esse abacaxi que o Papa acabou criando. A Bíblia é a nossa regra de fé, né? E agora a gente vai abordar então, a verdade não muda com o tempo, nem o homem, né, que ocupa o trono de Roma. Então, por nós termos a Bíblia como regra de fé, fica muito simples, apesar de precisar muito estudo para que a gente, né, possa realmente tirar o máximo sem cometer erros teológicos e tudo mais. Cristo é o único cabeça da igreja, né, então a gente vê que a coisa fica bem mais simples, bem mais direta, não tem um monte de coisas, né, tu não está numa estrada com uma neblina, tu consegue ver claro quem é o Salvador. A Escritura é a única autoridade infalível. E onde a verdade depende do Papa, a fé depende da opinião. Onde a verdade depende da palavra, a fé depende de Deus, né? Então, são coisas que a gente consegue ver muito claro. E glória a Deus por, né, Deus ter realmente nos aberto os olhos e ter feito com que a gente pudesse entender disso há muito tempo. A salvação mediante, então, os pecados pelos sacramentos, mediada pelos sacramentos. A doutrina católica, vamos ver o que ela fala. A graça recebida por meio dos sacramentos administrados pela igreja. A visão reformada, vamos ver o que a visão reformada diz. A salvação é pela fé somente, pela graça somente em Cristo, não por obras nem ritos. Então, acho que fica evidente para os irmãos, né, como tem uma diferença de uma para outra. E a base bíblica, Efésios, eu vou ler para vocês, né, para que a gente possa, quem quiser ir abrindo, pode, porque vem à vontade. Então vamos lá. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, fica muito claro aqui no texto bíblico, quando a gente pega esses erros teológicos e traz à luz da Bíblia, é muito evidente isso. E também vamos ler ali Romanos 3:28. Vamos lá. Concluímos, pois, que se o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, né? Então, de novo, sempre, que é o que a gente aprende, né, nos 5 solas da igreja, que nós vamos agora, daqui um pouquinho já vamos adentrar nisso. Olha aí, o culto a Maria e os santos, né? Então tu veja só, isso daqui é um estudo mais antigo, porque até poucos dias atrás temos que venerar Maria. Agora o próprio Papa disse, não tem mais, então eu estou com o estudo atrasado, eu tinha que mudar isso aqui, né? Já não tem, né? Então, olha o que eles falam aqui, ó, doutrina católica. Santos e Maria intercedem pelos fiéis diante de Deus. Como é que é a visão reformada? Há um único mediador entre Deus e homem, Jesus Cristo. Base bíblica, Timóteo, vamos ler aqui. Caso não queiram abrir, fiquem tranquilos, né? Mas eu vou lendo aqui porque nós temos ainda alguns textos aí pela frente. Então, 1 Timóteo 2,5 fala, porque há só um Deus e só um mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Fica bem claro, tem vários textos que falam dessa verdade. Vamos ver agora também Êxodo 20, né,
versículo 3 a 5. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor seu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, aqui, por exemplo, toda essa questão, né, das imagens que a gente vê há muitos anos, né? Isso é uma coisa básica. Acho que é a primeira coisa que quando a gente começa a entender um pouquinho, tem imagem e tal. Mas a gente sabe também que não são só as imagens que o ser humano como um todo adora, né? A gente tem isso muito claro pela questão católica, mas a gente adora homens, a gente adora artistas, a gente adora esportistas, né? Então o ser humano, na verdade, busca o tempo inteiro adorar algo, né? Deus colocou isso dentro do nosso coração. O problema é que a gente não acerta o alvo na maioria das vezes. Então, temos essas questões aí que a gente precisa estar vigiando e fica muito evidente, né? Eu acho que para os jovens, principalmente, acho que é bem importante a gente entender, né? Às vezes aquela veneração a um artista famoso ou, enfim, um ator, é normal, a gente tem isso, né? Mas a gente precisa sempre ter um cuidado para que a gente possa estar com o foco sempre, vamos adorar e adorar a Deus, né? E cuidado com o resto, porque toda essa outra parte é a carne, é o mundo, e a gente acaba sofrendo com isso também. Então vamos ver um pouquinho sobre a tradição, né, acima da Escritura. A tradição católica, de novo, brigando, né, incansável com a Bíblia. A doutrina católica, o que ela fala? Né? A tradição e o magistério têm a mesma autoridade que a Bíblia. Então, aqui, ó. Mesma coisa. O tempo inteiro, a doutrina católica, ela tem esse peso. A visão reformada, o que ela fala? Somente a Escritura é regra de fé, infalível, né? Regra infalível de fé e prática. Só da Escritura. Então vamos ver agora alguns textos. Vou ler de novo aqui e aí vocês podem prestar atenção. 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Né? E vamos ver também agora Atos 17, 11. Vamos lá. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando a Escritura, todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Aí entra um pouquinho do que eu quis falar lá no início, né? Como é importante a gente ser crítico, como é importante a gente realmente pensar com a razão, né? Analisar os fatos, porque senão a gente vai atrás, é um cego guiando o outro no mundo. Né? Glória a Deus que a gente já tem a possibilidade de ter um ensino para poder entender, porém na nossa vida como um todo, acaba que, aí puxando para o lado da carne, não espiritualizando, a gente precisa ter um cuidado realmente, né, dessas questões, para que a gente não erre o alvo. Vamos ver um pouquinho agora sobre o celibato clerical, né? Aquela questão ali de, será que pode casar, não pode, por que isso acontece, enfim. O que a doutrina católica fala, né? O clero deve sempre permanecer celibatário, como sinal de consagração. Isso é o que eles instituíram. Aí, ó, beleza. O Matheus está me ajudando lá de fundo, só aqui, ó. Tá. Ajuda o rapaz aqui, o guri é novo. Então, olha só, a visão reformada, o que ela fala? O casamento é um dom de Deus e permitido aos líderes, né? Toda vocação é um dom, então não é todo mundo que tem esse dom de celibato, né? Acho que a maioria não tem, com certeza não tem. Então, são coisas que acaba fazendo todas aquelas questões que a gente
ou escuta há anos que vem ocorrendo, né, de novo, não é com respeito à Igreja Católica, mas é um escândalo atrás do outro em relação à parte sexual e tudo mais, né? Seja com questões de pedofilia, seja com questões dos padres, enfim, é a questão da carne. Então não é uma regra de fé, e isso automaticamente o homem acaba caindo. E qual é a base bíblica para isso? Vamos ler ali 1 Timóteo 3:2. Quem quiser abrir, senão eu já na sequência já leio para vocês. Então, vamos lá. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, a gente vê que essa questão do padre não poder casar, aqui fica muito claro, né? Então, isso é, juntamente eu acho que com a parte dos santos, né, das imagens, é uma questão que, pelo menos para mim, no início da minha conversão, lá se vão 20 e tantos anos, me chamava a atenção essas questões, né? Vamos dar uma olhadinha também em Hebreus 13:4. Esse texto é muito joia. Então, vamos lá. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Aqui é um tapa para tudo quanto é lado, né? Aqui a pessoa que lê isso aqui se diz crente, e a gente vê muito, e Deus sempre nos cuide, nos guarde, né? Porque o mundo está aí. Agora, leito conjugal sem mácula. Que coisa boa é poder viver, né? Com a tua esposa, poder olhar no olho, poder ter um relacionamento realmente de irmãos, né? Ter esse respeito. E não é isso que a gente vê no mundo, né? Se a gente vê as separações e tudo, é tudo por questões sexuais e tudo mais. Então isso aí realmente é muito importante, né? E Deus está aqui dizendo, né? Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então não tem escapatória, a coisa vai ficar quente depois no final aí. Olha só, esse aqui nós já meio cansados, não, né? Mas a gente escuta muito. Então 5 solas da Reforma, vou ser super rápido aqui, porque na verdade é sola Scriptura, sola Fide, sola Gratia, solo Christus e solo Deo Gloria, né? Então, somente a Escritura como regra de fé, né? Somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória a Deus, né? Então, todos esses princípios que a gente vê aqui, deixa eu chegar mais próximo, né? A Bíblia é a única autoridade, então infalível em fé e prática. Olha a diferença do que a gente via no catolicismo. A justificação vem somente pela fé e não pelas obras, né? Não adianta tu querer fazer muito isso, né? A gente vê muito na Igreja Católica aquela questão de tu ter que fazer o bem, tá o tempo inteiro ajudando, porque senão também tu não é salvo, né? Existe muito essas questões, por exemplo, no Espiritismo é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, porque o Espiritismo prega, tu tem que fazer o bem para que tu evolua, né? Que tu possa melhorar e tudo mais, mas daí quando tu vê, se eu faço o bem para o Mateus, na verdade eu estou sacaneando o Mateus, porque o Mateus precisa sofrer, porque ele precisa pagar os karma aqui da Terra para que ele possa evoluir. Então, na verdade, existe uma contradição muito grande nisso. Se tu parar para pensar com a lógica, não tenho como fazer. Se eu fizer o bem, na verdade, estou fazendo mal para ele. Estou fazendo bem para mim, estou pensando só em mim, né? Então, são coisas que a gente vê muito. Então, aqui, Cristo é o único mediador, né, e fundamento da fé, e toda a vida e salvação existem para a glória de Deus. Então, bem diferente do que a gente vê na doutrina católica, né? Agora vamos ver um pouquinho, né, sobre a autoridade, está totalmente aí nas Escrituras. Vamos ver as referências disso. Olha lá, vamos ler junto aqui. Vamos ler para cá, né? Senão o Fabião já está com ciúme de mim aqui, eu não estou olhando para ele. Eu estou apanhando aqui. Amanhã eu já vou direto no oftalmo resolver meus problemas de óculos.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda obra. Se a gente olha isso aqui e vê na criação de filhos, né? Quem tem filhos sabe a importância disso tudo. Então, todos esses textos aí acabam nos trazendo para o dia a dia das nossas vidas, né? Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. A gente leu esses textos anteriormente. Pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram assim de fato. Então, tem que examinar, tem que ver se aquilo ali realmente é assim, tem que questionar para que a gente possa crescer na palavra. Em Mateus 16, 18 e 19, também eu digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então, agora a última, Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, veja que aqui tem aquelas questões, né? Não, então Pedro, igreja, é o cabeça. Né? Na verdade, quando a gente lê Efésios, Cristo Jesus é a pedra angular, é ele que é a base, né? E não Pedro. Aqui. Vamos lá. Pastor, é até que horas? Então tá. Paremos? Né? Paremos? Pode falar. Aqui ainda tem bastante coisa, né, pastor? Então acho que vamos deixar aqui, a gente, na quarta que vem, eu achei que eu ia me escapar, cara, não deu. Achei que hoje eu me livrava. Semana que vem era só mais 2 e ó. Né? Mas enfim, então vamos parar por aqui. Semana que vem a gente volta, né? Vocês aí dão uma descansadinha também. Então vamos orar para encerrar aqui o nosso estudo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, né? Pedimos perdão por alguma falha, pedimos perdão, Senhor, por não estar capacitado à altura também, mas te agradecemos, Senhor, pela sua graça, porque a gente possa aprender diariamente, para que a gente possa realmente estar cada dia mais conhecendo da tua palavra, para que isso possa fazer diferença em nossas vidas. Nós te agradecemos por esse culto de hoje, em nome de Jesus. Amém.